Olá, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um aulão de análise de atividade. Primeiramente, quero agradecer a sua presença e dizer que estou aqui para ajudar você a fazer a diferença na educação infantil. Você que é pedagogo, psicopedagogo, profissional da educação física, psicomotricista, psicólogo, fonoaudiólogo, professor, professora de dança, todos os profissionais que atuam com crianças de 0 a 6 anos. Eu estou aqui nessa caminhada com vocês e eu quero também agradecer a presença de cada um aqui nesse aulão de hoje. E ó, já vou te pedir duas coisas. Primeiro, deixe o seu like aqui para que o YouTube ele possa entender, possa fazer a leitura de que esse conteúdo ele é importante, ele pode ajudar outras pessoas. E também compartilhe esse aulão com mais uma pessoa. Quanto mais pessoas tivermos aqui, mais a nossa comunidade ela ficará forte e juntos, sim, podemos fazer a diferença na educação. Vamos lá, ó. Primeira atividade de hoje. Eu coloco a atividade, você vai assistir, depois eu volto com ela e vou falando cada ponto, mas eu também peço a sua participação. Veja a atividade com um olhar bastante sensível. Faixa etária que pode ser realizada, materiais que estão sendo utilizados, habilidades que estão sendo estimuladas, certo? E o desenvolvimento também da atividade. Primeira atividade de hoje. É a atividade aqui, ó, a combinação colorida. Vou colocar, depois discutiremos sobre ela. Essa atividade, aqui no vídeo, ela é bem rápida, mas é uma proposta, além de ser super divertida de ser realizada, ela é bem desafiadora. Sugiro realizar essa atividade com crianças a partir dos 4 anos de idade. Por que eu falo sugiro? Eu não sei, eu não... fugiu a palavra, eu não conheço o seu contexto. Eu não sei se você realiza atividade com um grupo de crianças ou se é na clínica com uma criança só, e também qual as potencialidades e também quais aí os desafios dessa criança. Por isso que eu sempre sugiro uma idade. É importante você olhar e falar, beleza, o Júnior sugeriu para eu realizar com uma criança a partir dos 4 anos. É possível eu adaptar essa atividade caso a criança não consiga realizar? É possível diminuir quantidade de cores, por exemplo. Essa atividade, vamos lá, ó. Faixa etária. FE não é de funções executivas não, hein, turma? Faixa etária, 4 anos. A partir, tá? Faixa etária sugerida. Mari, tá dando para acompanhar aqui? Tá. A lousa? Uhum. Faixa etária sugerida. Vamos pensar aí nos materiais. Utilizei uma caixa de papelão que ia para o lixo e a partir da tampa dessa caixa de papelão eu fiz as laterais. Temos 5 furos, 4 que estão ali quase que formando um quadrado e um outro furo mais à frente que vai dar essa mobilidade para mexer as bolas. Então, ó, materiais. Uma caixa de papelão, bolas coloridas. Utilizei cola quente para colar as laterais, tá bom? Cola quente, copos para colocar essas bolas, que você também pode adaptar, pode colocar rolo de papel higiênico, cortar e colocar a bolinha em cima, também funciona.
E aí, agora, discutiremos sobre as habilidades que estão sendo estimuladas. Toda proposta que eu realizo e compartilho no perfil do Instagram é pensando na estimulação psicomotora. E ao falar de estimulação psicomotora, eu aplicarei essas atividades com crianças de 0 a 6 anos, dentro aí da primeira infância, principalmente pensando em educação infantil. E ao pensar também nessa estimulação psicomotora, eu quero que você anote uma coisa importante: é favorecer a formação dessa criança. E nessa atividade, não trabalharei apenas a estimulação psicomotora. Até porque quando eu falo em estimulação psicomotora, eu penso numa estimulação holística, numa estimulação global. Eu favoreço também um conjunto de habilidades que são muito importantes, que são as funções executivas. E ao entender que eu consigo, numa mesma atividade, explorar essas habilidades que envolvem o movimento corporal, realizados de uma forma intencional, e também as funções executivas, eu potencializo esse desenvolvimento da criança, a aprendizagem dela. Estou criando uma base para que lá na frente ela tenha a possibilidade de adquirir outros conhecimentos e com um material de baixo custo, super acessível de fazer. Você pode, Júnior, mas eu trabalho com uma turma de 25 alunos, de 20 alunos. Você pode fazer várias dessas caixas em parceria com um outro professor, com um colega. Porque tem dias que você usa, tem dias que o seu colega utiliza, e aí vocês fazem, sei lá, 10 caixas e coloca duplas. Enquanto uma criança monta a ideia da sequência, outra vai lá e realiza. Depois troca. Aí troca as duplas. Vamos lá, ó. Estamos trabalhando, como eu disse, a estimulação psicomotora. Certo? E essa estimulação psicomotora, pensaremos nessa formação. Formação desse sujeito, na formação dessa criança. Contemplaremos as habilidades que envolvem diversos tipos de aprendizado, principalmente a aquisição da leitura escrita. Isso aqui, pensando na estimulação psicomotora, quais as habilidades que estão sendo estimuladas? É o momento que eu peço aqui a participação de vocês. Vou colocar aqui as habilidades que eu considero que estão sendo estimuladas, mas eu também quero a sua participação. Depois que você viu aqui o vídeo junto comigo, quais habilidades você considera que estão sendo aqui potencializadas por essa atividade? Quero ver aí o que as pessoas estão falando em relação às habilidades. Ó, a Nicéia colocou aqui lateralidade. Vamos lá. Então, vou anotar porque algumas dessas habilidades sempre eu também coloco. E eu vou discutir a partir disso que vocês vão trazer. Lateralidade. A Cleiciene colocou motricidade fina. Vamos lá. Motricidade fina. A Viviane escreveu coordenação motora, sequência. Sequência. A Tati colocou coordenação motora grossa e fina. Tá. Vamos pensar aqui. Vou pôr grossa aqui. O que mais temos aí? A Rosana escreveu aqui concentração. E coordenação motora fina. A Nicéia colocou pareamento.
A Gerciane colocou equilíbrio. A Cláudia Regina, noção espacial. Tati Gabi, percepção. Legal. Mais uma aí para eu fechar aqui, ó. Atenção auditiva e visual. Raciocínio. Show. Daí, na hora, depois você pode trazer, mas eu vou aproveitar disso daqui que vocês já trouxeram. Aliás, se é a sua primeira vez aqui no aulão, acostume-se, porque eu peço a sua participação e a nossa aula ela é muito interativa. Considero que eu estou aqui junto com vocês em uma sala de aula, como se eu estivesse aí no presencial. Estamos juntos aqui discutindo, por isso que eu peço a sua participação, peço suas considerações, para que possamos construir esse conhecimento. Eu compartilho daquilo que eu sei, eu venho ensinar aquilo que eu tenho de experiência e aquilo que eu pesquiso, até porque hoje o meu trabalho de pesquisa, meu trabalho de mestrado, ele envolve entender, compreender a importância do corpo em movimento na educação infantil. E ainda fazendo um recorte na situação de pandemia. E logo mais vou trazer aqui mais informações para vocês em relação à pesquisa. Mas como eu disse, a sua participação aqui comigo é ativa, beleza? E essa atividade, realmente, se eu for parar para analisar, todas essas habilidades aqui, elas estão sendo estimuladas. Por isso, é fundamental valorizarmos o lúdico na educação infantil. O lúdico no desenvolvimento humano como um todo. Mas aqui, como o nosso foco é educação infantil, veja que uma atividade elaborada com materiais de baixo custo pode auxiliar e muito o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Estou trabalhando com cores, e aí eu vou começar a destacar algumas dessas habilidades que vocês compartilharam e trarei outras. Por exemplo, eu vou falar aqui dessa questão que envolve o visual. Esse visual, eu estou trabalhando com as cores. E aí, quem compartilhou o visual falou também do auditivo, porque eu vou usar aqui uma linguagem verbal em relação a essas cores. Ah, verde, azul, amarelo, vermelho. Estou nomeando essas cores. A partir do quê? De um trabalho que envolve sequência. E essa capacidade de sequenciar vai envolver também o raciocínio, o planejamento, que não está aqui. E que são habilidades que fazem parte aí do conjunto das funções executivas. Assim como a flexibilidade cognitiva, que é eu ser capaz, por exemplo, vou voltar aqui, trazendo o vídeo como exemplo, que é melhor. Eu tenho uma sequência ali em que as bolas não estão organizadas. Aí eu tenho que jogar uma bola para um lado, volto para o outro, vai para o outro lado, volta. Isso, eu estou alternando a minha forma de pensar e a partir de uma nova informação que eu recebo, eu realizo uma outra ação. Então, opa, bola veio para cá, vamos ver o vídeo aqui, que eu não lembro a sequência que foi, ó. Vamos parar aqui. O azul foi para frente, aí o amarelo foi para lá, consegui organizar o amarelo e o vermelho. Aí eu vou colocar o verde, e aí eu consigo depois colocar o azul. Mas, ó, o azul foi lá no fundo. Agora outra sequência. Não lembro se é essa, que tem uma bolinha que ela foi a do azul mesmo. Aqui, ó. Eu vou trabalhar com essa sequência. Então, eu bato na bolinha para ir montando e estruturando a sequência. Certo? Pensar nessa lateralidade também, até porque estou utilizando ali mão direita e mão esquerda. Em um lado, eu utilizo a mão direita e o outro lado, eu utilizo a mão esquerda.
No vídeo, eu não falo que isso é uma regra, mas eu posso trazer como sugestão de regra ou não. A criança ela pode mexer com a mão que ela quiser, até para eu exercitar a dominância lateral, que nessa faixa etária de 4, 5 anos, é fundamental eu realizar atividades que contemplem a estimulação dessa habilidade. Mas eu posso falar, ó, sempre desse lado, mão direita, desse lado, mão esquerda, não pode inverter as mãos lá dentro. Uma regra para brincadeira. Ressaltando, importante você conhecer sua turma, conhecer aí as crianças, o seu contexto. Motricidade fina e grossa. E aí eu vou pegar essa parte da motricidade fina, porque eu tenho ali, no momento de bater com as mãos dentro da caixa, uma sensação. Receptores manuais que recebem a informação no momento que eu faço o movimento, que vão estar também envolvidos com essa percepção, para que eu consiga manipular essa bolinha. E aí, o que eu tenho? Essa noção espacial e o equilíbrio juntos. Porque, sim, eu estou me equilibrando, é um equilíbrio estático. E não só o equilíbrio, o tônus também. Trabalho com o tônus, trabalho com equilíbrio, a noção espacial, a lateralidade, motricidade fina. Ali eu não estou pegando na bolinha, é só batendo. Mas é importante essa destreza para eu ter um controle tônico. O que seria o controle tônico? O controle da força. Que força que eu utilizarei para bater na bolinha e ela fazer o movimento? Isso é planejamento. Não é só sair batendo de qualquer jeito. E eu vou, aos poucos, exercitando isso com a criança. Coordenação motora grossa, menos, tá? Porque ao falar nessa coordenação motora grossa, eu penso no quanto o meu corpo está sendo utilizado como um todo para a realização de uma atividade. O salto, por exemplo. Na hora de saltar, eu tenho um movimento mais grosso, que é o movimento dos membros inferiores, membros superiores fazendo, e também toda a parte central do meu corpo, como também as partes mais dos extremos, né? As extremidades. Então, eu vou pensar nessas habilidades sendo realizadas em conjunto. Mas, sim, temos também essa parte do movimento corporal sendo acionado. Concentração, pareamento, porque eu vou ser capaz de associar a bola que está ali na sequência dos copos com a sequência que eu tenho que manter ali na caixa, né? Parear, associar, certo? Tudo isso que vocês trouxeram, por isso que eu gosto dessa participação, porque aí eu também vou construindo parte do conteúdo com o auxílio de vocês. E o nosso aprendizado, ele se torna significativo a partir do momento que eu coloco em ação. E quando eu peço para você olhar junto comigo essa atividade, compartilhar as suas considerações, você está construindo esse conhecimento junto comigo. Falei outras habilidades que não estão aqui. Por exemplo, o planejamento, a flexibilidade cognitiva, memória, porque eu tenho que lembrar também dos movimentos que eu faço para conseguir associar as cores, fazer esse pareamento. Essa atividade, como eu falei, é um brinquedo que você produz com materiais de baixo custo, é super divertido, as crianças adoram. E ao olhar de fora essa atividade, ao discutir sobre as habilidades que estão sendo estimuladas, eu consigo, depois, no meu planejamento, organizar o passo a passo daquilo que está sendo estimulado. Até para ter argumento, até para eu ter fundamentação daquilo que eu realizo. Isso é fundamental na prática pedagógica. Você ter intencionalidade. O porquê você realiza uma atividade como essa. E aí, talvez você que está aqui comigo
Pode ser que você atue na escola, na clínica, eu não sei, né? Abri a nossa aula de hoje falando isso. A Valéria perguntou aqui se pode, então, dizer que seja coordenação ampla. Valéria, há uma questão aí de nomenclatura, de conceito, tá? Vamos pensar, eu utilizo um autor, que é o Vitor da Fonseca, e dentro ali do que o Vitor escreve, dentro dos seus conceitos, ele utiliza praxia global. Deixa eu até falar aqui. Júnior, nossa, mas vai dar um nó agora na minha cabeça. Você vai ver como... Claro que não é só isso, tá? Eu posso me aprofundar muito mais, porque é um conceito aí não tão simples, mas vou trazer aqui para explicar para vocês. Ele vai chamar de praxia global e também de praxia fina. Não é coordenação motora global, coordenação motora fina. Isso vai depender do autor que você utiliza para estudar, para conceituar aquela sua prática. Como eu utilizo aqui o Vitor da Fonseca, ó, vou escrever o nome dele aqui. Eu vou utilizar da nomenclatura que o Vitor compartilha. Até porque eu acredito, é um autor que fundamenta aquilo que eu realizo na prática. Então, sempre estou ali estudando. E o Vitor vai falar, não o Vitor, tá? Desculpa, mas a gente tem isso aqui, ó. Praxia. E ao falar de praxia, é toda ação voluntária. Voluntária. É toda ação, todo movimento realizado com intencionalidade. Ou seja, você pensa para realizar. Um exemplo, até porque eu utilizo em minhas aulas. Um atleta que salta de vara. Esse atleta, ele vai ter um acionamento dessa praxia global. Por quê? Ele tem que pensar no percurso, ele vai correr, ele tem que segurar essa vara, ele tem que raciocinar, ter um cálculo mental desse espaço, tempo, velocidade e força que ele vai colocar na vara para fazer o salto. Isso vai envolver tanto o cognitivo como um conjunto global dos movimentos corporais. Então, chamaremos de movimento aqui de praxia global. Nesse caso, eu estou parado realizando a atividade, certo? Eu não estou saltando ou ficando com o pé para cima ou brincando com as mãos para cima. Eu estou numa posição aí mais estática, com os membros inferiores e trabalhando mais com as mãos, parte dos ombros, cotovelo. Eu considero que seja praxia global, coordenação motora ampla, não sei como vocês conhecem, porque sim, eu tenho um tônus aqui acionado na parte inferior, senão eu ia cair. Você está se equilibrando para realizar essa atividade. Então, sim, tem o equilíbrio e o tônus. Assim como a noção de corpo, eu tenho que ter uma noção do meu corpo, uma consciência corporal, para que eu consiga realizar. E também tenho a parte da lateralidade, essa praxia fina. E aí eu dei toda essa volta para te responder que sim, na minha opinião, eu considero que essa praxia global, ela está sendo acionada. Até porque essas habilidades, de forma pedagógica, de maneira didática, nós vemos elas separadas, mas elas são integradas, elas trabalham em conjunto, certo? O que essa atividade ajuda na habilidade para crianças com TDAH de 9 anos? Boa pergunta, Poliana. Ó, quando a gente fala em TDAH, diversas habilidades estão comprometidas. Quando eu falo comprometidas, essa criança ela também tem um enorme potencial. Só que eu tenho que realizar intervenções para que eu consiga estimular da forma correta. E uma das habilidades que estão aí em déficit com o TDAH é uma habilidade chamada controle inibitório.
Controle inibitório. Algumas pessoas talvez conheçam como autocontrole. E o controle inibitório, ele me dá a capacidade do quê? De inibir distratores e ser capaz de focar a minha atenção. Eu poderia só responder sim para você, tá, Poliana? Mas eu considero que é uma pergunta importante de trazer uma resposta um pouco mais elaborada. Então, focar a atenção. Beleza? Nesse caso, o TDAH, ele vai trabalhar muito com esse autocontrole, porque às vezes ele não vai ter paciência de conseguir realizar naquela hora. Por isso que às vezes é importante você, num primeiro momento, facilitar a atividade para que ele conquiste aquela sequência, para que ele consiga organizar a sequência. Isso vai fazer com que ele tenha a recompensa de ter conquistado, vai deixar feliz. Quem aí não fica feliz quando conquista, quando realiza alguma coisa? Eu fico. Ó, a Mari fica. E você? E aí, nesse caso, eu facilito. Novamente, Poliana, eu não sei aí o grau do TDAH, tudo mais. Então, você que pode pensar aí nas adaptações. Mas trabalharíamos aqui com um controle inibitório, com autocontrole, com a atenção de fazer o movimento correto para que as bolas fiquem organizadas. Beleza? Bora para a segunda atividade de hoje. Compartilhar com você agora a segunda proposta. Eu só quero compartilhar que é um enorme prazer estar aqui com você, compartilhar essas ideias. Fico muito feliz com a participação de vocês. Agora, essa atividade eu tenho participação especial da Mari. Para quem aí só conhece a Mari pela voz, pelo áudio, a Mari ela participa comigo nessa atividade. Deixarei a atividade rolar, farei o mesmo esquema. Acabou a atividade, volto para discutirmos as habilidades que estão sendo estimuladas. Ótimo. Essa é a atividade Pega Pompom 2. Essa é a Pega Pompom 1. Tem a Pega Pompom 2, que não é hoje que eu vou analisar. Turma, essa atividade, e aí? Que faixa etária você considera que é possível realizarmos essa brincadeira? Escreva aí no bate-papo. O pessoal estava perguntando aqui, ó. Deixa eu ver quem perguntou. A Patrícia perguntou se dá para adaptar para os idosos. Dá sim, Patrícia. O meu conteúdo não é focado para idosos, mas tem muitas pessoas que me acompanham que trabalham com idosos e adaptam e depois compartilham comigo. Sim, dá para adaptar. A Rosana Lopes colocou aqui 2 anos. Rosana Lopes já colocou aí 2 anos. Qual faixa etária vocês consideram que é possível? A Sandra colocou 5 e 6. A Gerciane, 4 anos. A Rosilene, 4 e 5. A Francimeire, 3 anos. O Arthur, 5 anos. A Suzana falou a partir dos 3. Edivânia, 4. Beleza, tá um pouco variado. É. O que eu considero no momento de você realizar uma atividade com a criança? É você pensar no planejamento e em como você apresentará a atividade para a criança. Dependendo da maneira que você apresenta,
será muito desafiador para uma criança de 2 anos. Da maneira como você apresenta, vai ser muito fácil para uma criança de 5. O planejamento, ele é importante. Não só o planejamento, a execução, colocar em prática. Eu não tenho uma bola de cristal, ó, vai lá, aplica que vai dar certo. Às vezes, eu recebo no inbox do Instagram pessoas que realizaram a atividade e não deu certo. E ali, na medida do possível, eu auxilio. Ó, por que não deu certo? Vamos pensar aí. Um dia, uma pessoa entrou em contato comigo que ela viu uma atividade e ela queria realizar com os alunos da sala. Mas da maneira como eu tinha compartilhado, eu sabia que não ia dar certo. Ela falou, ó, eu quero realizar, o que você acha? Eu falei, ó, dessa forma, não vai dar certo com a faixa etária das crianças com as quais você atua, crianças de 3 anos. Para quem não viu essa atividade, é o pula-copo. A criança ela tem que colocar o copo entre os pés, segurar e saltar de um espaço para o outro. E não é fácil. O que eu sugeri? Um passo anterior. Sugeri que essa pessoa fizesse só o saltar de um lado para o outro, para que a criança compreendesse o movimento, para que o corpo compreendesse o movimento, para que o cérebro se apropriasse daquele estímulo. Por isso, quando falo do planejamento, é entender também o como essa atividade será apresentada, o como que você apresenta essa atividade. E a apresentação dessa atividade, ela deve vir com algo que desperte a motivação. Que aí vamos falar do emocional junto. Até porque a psicomotricidade envolve os pilares do motor, do emocional, do cognitivo. E nesse caso, dessa atividade, eu também considero que é possível realizar com crianças de 2 anos. É possível. Só que, ao invés de fazer com pompons pequenos, você pode fazer com um pompom maior e fazer um teste. Pedir para a criança apoiar uma das mãos na parede. Ou ela sentada. É uma ideia, que nem com idosos, eu posso adaptar essa atividade. Talvez o idoso ele já não tenha tanto equilíbrio para tirar um pé do chão, pegar o pompom e colocar no balde. Mas ele pode fazer isso sentado. Porque vai envolver, como eu disse, não só essas habilidades do movimento corporal, mas habilidades cognitivas também. A sensação, percepção, planejamento, a parte de reconhecer a cor. E com crianças maiores, aí você já trabalha sem ela apoiar. E por que não? Claro que com a questão da pandemia, temos aí os protocolos de segurança e talvez aí na situação em que você atua, não será possível a criança dar a mão para outra. Mas poderia. As crianças estão de mãos dadas, estou aqui, eu e a Mari, de mãos dadas. Aí é a minha vez. E a Mari me dá apoio. Ela me dá segurança. Então, eu estou ali apoiando nela, vou lá, pego o pompom, tenho segurança aqui, vou lá e coloco o pompom dentro do balde. Posso, ao invés de colocar um baldinho, porque aí a criança ela vai ter que fazer um movimento mais alto de erguer o pé e colocar o pompom dentro do balde. Eu posso só pedir para ela tirar de um lugar e colocar no outro, de forma plana. Ó, tirou daqui do chão, põe em cima do papel amarelo. Um exemplo. Mas nesse caso, nessa atividade, sim, é possível iniciarmos com crianças mais novas, com as devidas adaptações. Quando eu compartilho uma atividade, se você chegou agora, eu sempre falo isso. Temos que pensar em algumas coisas. O contexto.
Qual é o contexto que você atua? Qual a faixa etária dessas crianças? Qual a quantidade de crianças? Temos quantas pessoas aí na aula, Mari? 100. 100 pessoas aqui comigo. 100 pessoas que estão inseridas num contexto diferente. Às vezes eu tenho um professor aqui que atua com 3 crianças. E eu tenho um professor que atua com 30. Não tem como eu falar que a mesma atividade dará certo nos dois contextos. Por isso, é fundamental a adaptação. A adaptação dessa atividade, adequar para o seu contexto. E outra coisa, quando eu falo faixa etária aqui para vocês, é uma faixa etária sugerida. Ó, sugerida. É uma faixa etária sugerida. E outra coisa, isso aqui, ó, atividade, importante você colocar em ação. Não dá para saber se vai dar certo ou não se não colocar em ação. Inúmeras vezes eu planejei uma baita atividade legal no papel e na prática ela não aconteceu. Em outros momentos eu estava na prática, tinha um insight, uma nova ideia, colocava em prática e dava certo. Por isso, o chão da escola, você estar na prática, é importante para a formação do profissional. E para quem não sabe, é a primeira vez, a minha formação é na pedagogia. Eu não sou professor de educação física. Algumas pessoas às vezes confundem e eu sempre falo isso nos aulões. Se você já esteve em outros aulões, pode ser que você já tenha ouvido eu falar isso. Então, a minha formação de base é a pedagogia, e aí depois eu fui fazer algumas especializações, dentre elas a psicomotricidade e a neurociência. E uma que me ajudou muito a entender os processos de aprendizagem foi a psicopedagogia. E eu gosto de falar disso daqui justamente porque num grupo de 100 pessoas, né, me sinto aqui como se estivesse na sala da graduação, porque na minha turma da graduação tem 100 alunos. E eu fico muito feliz quando bate esse número aqui no YouTube, porque realmente são 100 pessoas buscando fazer a diferença na educação. E estamos juntos nessa. Quais habilidades você considera que estão sendo estimuladas nessa atividade? Escreva aí no bate-papo. A Josi já colocou aqui equilíbrio. Bora lá, ó. Equilíbrio. A Rosana colocou atenção. Rosana colocou um monte aqui. Qual Rosana? Rosana dos Santos. Ah, Rosana. Rosana vai entrar na próxima turma do Como Apre, né, Rosana? Percepção visual, espacial. Beleza, eu vou pôr percepção. Isso aqui foi a Rosana? É. Tá. A Edivânia falou coordenação motora. Legal. A Margarete falou percepção, que já foi. Tá. A Natália falou concentração. Exan falou força, controle corporal. A Ângela falou socialização e lateralidade. A Viviane escreveu várias. Vamos ver qual não foi aqui. Memorização, coordenação motora fina. A Nicéia colocou aqui propriocepção. A
Mariusa falou sequência. E a Flávia, coordenação global. Aquilo que eu falo, quando eu penso na atividade, quando eu realizo, experimento, nessa proposta nós temos 2 tamanhos de pompom. Um pompom maior e um pompom pequeno, que é bem desafiador pegar. Júlia, mas eu não tenho pompom. Você pode fazer com um papel amassado, fazer umas bolinhas, aí você já envolve a criança para cortar esse papel, para amassar o papel. Já é uma outra atividade para preparar essa com os pompons. Ou com algodão. Você pode utilizar outros recursos. Ou até mesmo papéis com texturas diferentes para você trabalhar essa questão sensorial. E aqui estamos favorecendo todas essas habilidades. O equilíbrio, a parte da força aqui, ó, do controle corporal, porque eu preciso, ó, equilibrar, mas também ter força. Eu estou erguendo um pé aqui, que é o meu pé direito. Aí eu paro, eu vou lá depois com o outro pé. Sim, esse tônus, esse controle da minha força está sendo acionado. Tá? Ou melhor, o controle está sendo acionado. Que eu pensei na força. Equilíbrio, assim como vou trabalhar a lateralidade, porque uma vez é com um pé, depois é com outro pé. Eu posso fazer todos só com um pé, depois só com o outro. E aí é legal a gente falar da memória, porque tem uma memória motora aqui, tem uma memória desse movimento corporal. E para esse movimento acontecer, há um planejamento motor. Assim como essa socialização, eu estou ali com o outro realizando a atividade. Uma interação dentro dessa proposta prática. Coordenação motora fina, porque quando eu falo em coordenação motora fina ou praxia fina, não estou falando só dos movimentos aqui, ó, dos extremos das minhas mãos, os pés também. E nesse caso, eu tenho um movimento fino que exige uma destreza, que exige uma velocidade, uma precisão. Por isso, coordenação motora fina também está sendo aqui estimulada. Mas, ó, propriocepção, a capacidade de eu perceber o meu próprio corpo e o momento ali desses movimentos. Porque assim como vocês trouxeram um equilíbrio, o tônus, eu vou percebendo esses meus movimentos. E aqui, ó, nós temos também a percepção. Percepção do movimento, da força, da destreza, do espaço. E para isso há um processamento dessa informação. Veja como é importante analisarmos a atividade para que, nossa, tudo isso sendo estimulado na proposta. Ó, outras, né? Deixa eu riscar aqui. A coordenação motora. Vamos pensar nessa concentração junto com a atenção. Beleza? O equilíbrio, a socialização que eu já falei, o controle da força, sequência, eu poderia trabalhar com cores diferentes. E aí mostrar essas cores, aí pensando já com crianças mais velhas, eu mostro uma sequência, essa criança ela tem que ir lá e pegar esse pompom. Uma sequência de cores. Ó, aqui é uma plaquinha com a sequência que vai pegar. Aí talvez uma criança mostra para outra. Tá? E tudo isso favorece aqui, ó, o nosso desenvolvimento. Turma, escreva, por favor, compartilhe comigo. Tá fazendo sentido até aqui? Tá dando para compreender as informações? Tá dando para associar com os conhecimentos que você já tem? Terceira atividade de hoje. E ó, lá no perfil tem outras atividades. E eu sempre peço a participação de vocês. Peço para você entrar lá
e votar em qual atividade analisaremos. Porque lá no perfil eu publico a atividade e tenho uma limitação para conversar com vocês. E a ideia da análise de atividades é justamente para que possamos ter essa troca. É você comentar, eu trazer aqui, escrever uma coisa, você compartilhar suas considerações, suas experiências. Terceira atividade de hoje, terceira e última, é essa atividade aqui, ó, que eu adoro essa atividade, sou suspeito de falar. Vou deixar o vídeo rolar, depois conversaremos sobre ela. Também, ó, materiais de baixo custo. Papelão, tampinhas de garrafa PET. Utilizei aqui o... Como que chama, Maris? Fugiu o nome, esse negocinho que cola. O velcro, barbante, cola. E também, não sei se eu já falei, o papel Color Set, mas você pode utilizar um outro papel, ou mesmo pedir para a criança pintar. Essa atividade sugiro realizar com crianças de 4 anos, a partir de 4 anos. Novamente, isso aqui é uma sugestão. Sugestão. Você pode aí pensar lá nas crianças que você tem, às vezes elas são menores e você já realizou algo parecido. E aí tudo que eu falei nas outras atividades serve para essa. O contexto, quantidade de alunos, às vezes convidar um colega para produzir o material e vocês fazerem mais materiais, guardar dentro aí de uma caixa, de saquinhos, porque são materiais que depois de produzidos, se tiver cuidado, dura muito tempo. E essa atividade, nós trabalharemos também com conceitos que envolvem a psicomotricidade, como também as funções executivas. Preciso de atenção, memória, percepção. Podem colocar aí também quais habilidades vocês consideram que estão sendo estimuladas. Ó, vamos lá. A ideia aqui é fazer o pareamento. Eu tenho a parte na vertical e a parte aqui na horizontal. Já temos comecinho de resposta já aqui. Tá, já vou pedir para você falar. E aí, eu tenho aqui, ó, laranja aqui, o laranja aqui, verde, verde e o roxo. E aí, nesse aqui, ó, eu vou precisar colocar uma ficha que é verde e laranja. É a combinação da cor que está na horizontal com a cor que está na vertical. Nessa daqui, ó, roxo com laranja. E o último, uma ficha inteira aqui com laranja. Utilizei uma tampinha de garrafa PET. Então tá lá, tampinha. Cortei um pedaço de papel. Coloquei aqui, ó, o verde. E aqui
o laranja. Beleza? Então, para você que está no Insta, eu desenhei aqui para ficar mais fácil a compreensão. E aí, Mari, quais respostas tivemos? Vamos lá. Atenção e concentração. Beleza, atenção, coloquei aqui. Movimento de pinça. Ótimo. A Paola colocou visomotora. Isso. Ela colocou visual ou só viso? Viso. Tá. Porque tem as duas formas. A Zeloy colocou percepção visual. Beleza, eu vou deixar aqui na percepção. Discriminação visual. Legal. Concentração. Temos também a capacidade de planejar. A Suzete colocou criatividade. Criatividade. Sequência. Resolução de problema. Também. A Viviane escreveu coordenação motora, memória. Noção espacial, memória tem aqui, e coordenação eu vou deixar dentro dessas habilidades psicomotoras aqui, tá? A noção espacial, raciocínio. A Silvia falou atenção seletiva. Atenção seletiva, vou deixar aqui dentro da atenção. Vai ser tanto a atenção seletiva, atenção focada, né, Silvia? Bem lembrado, porque quando a gente fala em atenção, por exemplo, quando você fala concentração, é a sua habilidade atencional de se manter focado. Então, é a atenção focada. Isso que a Silvia trouxe é a atenção seletiva. Eu vou ter a capacidade de selecionar para onde eu vou investir a minha atenção. E é importante entendermos sobre isso, porque quando eu estou com as crianças oferecendo um estímulo, oferecendo uma experiência, novamente, ao olhar essa atividade de fora e compreender o que está sendo contemplado, com certeza favorecerá em muito no meu planejamento e na realização da atividade, e até mesmo nos resultados alcançados. Isso, como que eu vou conseguir isso, Júnior? Com estudo, com trocas de experiências, com a prática, com a conexão teoria e prática, com reflexão. Até por isso que eu vou pedindo essa participação, para que você tenha um momento de pensar, de refletir, de ter que escrever, ler o que o outro colocou. É uma troca. Isso aqui não é uma live. Ah, vou participar lá da live do Júnior Kadima. Eu considero uma aula. Por isso que eu chamo de aulão. Não é só ligar a câmera aqui e sair falando. Tem toda uma preparação e um planejamento desse conteúdo para compartilhar com você. Até porque eu respeito o seu tempo e o seu investimento aqui comigo. Como eu sei que você também respeita aquilo que eu estou fazendo para te entregar. E ao olhar essas propostas, e ao compreender de fato como elas estimulam o desenvolvimento da criança, com certeza a minha prática pedagógica, ela ganha uma intencionalidade diferente. E aí, cada uma dessas habilidades aqui estão sendo estimuladas. A atenção, a memória, de eu conseguir, beleza, o que tem que fazer mesmo? Qual é a proposta da atividade? Percepção, de olhar para esse tabuleiro e perceber o espaço, perceber as cores, perceber qual peça eu tenho que parear, que eu vou associar com o tabuleiro. Pensa no momento de pegar essa peça.
Visomotora, por quê? Eu tenho uma informação visual e a partir dessa informação visual eu tenho um planejamento motor e uma execução do movimento. Eu vou lá e pego. Mas por quê? Há uma intenção, é um movimento voluntário. Eu vou justamente naquela peça que eu farei a associação com o tabuleiro. Temos também essa discriminação visual, que é ser capaz de diferenciar as cores, ou até mesmo em que momento que eu vou encaixar a peça. E uma ideia, por que não fazer isso antes de ir para o tabuleiro, fazer com o corpo da criança? Tenho lá as crianças, monto um tabuleiro no chão, e aí, dependendo da turma, eu consigo colocar dentro ali do tabuleiro crianças que serão determinadas cores. E aí, as que estão ali na parte de fora, crianças que também serão cores e terão que combinar. Eu monto um tabuleiro desse no chão e primeiro vivencio com o corpo. Eu faço essa movimentação, as crianças são as peças, para depois transferir a ideia para um tabuleiro. Até porque quando falamos em alfabetização e falamos em psicomotricidade, é essencial trabalharmos esse corpo para quê? Para que essas habilidades possam ser favorecidas, possam ser estimuladas de uma forma adequada para o momento da alfabetização, porque lá essas habilidades serão recrutadas, elas serão necessárias para a aquisição de outras. E um trabalho que envolve a estimulação psicomotora de uma forma sistematizada, de uma forma organizada na educação infantil, favorecerá a alfabetização da criança. Temos ainda a ação do planejar. Qual movimento farei? Criatividade, porque eu tenho cores, é um jogo diferente. Eu posso primeiro brincar com o corpo, depois eu vou lá, brinco no tabuleiro. Sequência, eu tenho uma sequência a ser seguida, a ser colocada. Eu usei velcro, mas não há necessidade de você utilizar o velcro, né, para colar as tampas. Pode ser só a tampinha em cima do tabuleiro. Resolução de problemas. Eu tenho um problemão aí. Conseguir olhar as tampinhas e fazer essa associação. E isso vai envolver também o raciocínio, como eu já falei. A noção espacial, cima, baixo, direita, esquerda. E até porque no vídeo as tampinhas elas estão viradas para baixo. Então eu pego a tampinha, que cor que é essa? E aí vem já discriminação visual, coordenação visomotora, percepção, noção espacial. Tudo isso o cérebro processando ao mesmo tempo. Brincadeira também, né? Um jogo produzido com material de baixo custo. Papelão, você pode utilizar folha sulfite, a criança pintar, tampinhas de garrafa PET. E ó, se alguém realizar algumas ou alguma dessas atividades, compartilhe a experiência comigo. Não precisa ser foto, vídeo das crianças. Mande uma mensagem. Ó, fiz atividade, deu certo. Eu adaptei a atividade, já fiz uma atividade parecida. Porque para mim também é um aprendizado quando vocês compartilham a experiência. E é o que eu falei, para juntos fazermos a diferença na educação infantil. Eu sozinho não faço a diferença na educação infantil. Eu, junto com outros profissionais engajados nesse propósito, sim, aí eu faço. E é por isso que compartilho com vocês esses conteúdos. Hoje foi a atividade de análise. Pessoal, espero que esse conteúdo ele possa te ajudar de alguma forma. A aula ficará gravada. Qualquer coisa, se passou alguma informação, alguma habilidade que eu escrevi aqui, volte à aula, assista com atenção. Ficou alguma dúvida, escreva nos comentários, mande um inbox para mim no Instagram, que aí, na medida do possível, eu respondo cada um de vocês. Quero agradecer a presença de cada um aqui. Tenham
um excelente feriado, uma ótima semana para todos. E vamos juntos fazer a diferença na educação. Um grande abraço. Tchau, tchau.